A carroça parou em frente à cancela da herdade quando o sol já começava a sua lenta descida por trás da serra. Remédios desceu com cuidado, sacudindo o pó da estrada da saia cor de terra. E foi então que o ouviu. Um choro de criaturas pequenas, desesperado, agudo, o tipo de choro que não pede licença para entrar no coração de quem o ouve. Ela ia apenas pedir um pouco de água e seguir o seu caminho para Monte do Trigo. Mas então viu o homem. Aurélio apareceu no corredor da casa carregando 2 meninos pequeninos, um em cada braço, embalando-os de um lado para o outro, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. O rosto era de puro cansaço, barba de vários dias, camisa com manchas de leite regurgitado, olhos encovados de quem não dorme bem há meses. Foi nesse momento, vendo aquele homem robusto, a tentar ser mãe e pai ao mesmo tempo, que Remédios respirou fundo e disse as palavras que mudariam 2 vidas para sempre. Se me deixar ficar, eu cuido deles. E o que parecia apenas um gesto de bondade numa tarde, qualquer transformou-se na história de amor mais improvável e verdadeira que aquelas terras profundas do Alentejo jamais tinham visto. Se acredita que às vezes a vida coloca no nosso caminho exatamente a pessoa de que precisamos no momento certo? Deixe o seu gosto agora. Subscreva este canal e ative a campainha para receber histórias que aquecem a alma. E conte-nos nos comentários de que região de Portugal nos está a ver. Vamos começar. Corria o ano de 1947 e Portugal, que emergia das dificuldades pós-guerra, ainda carregava suas cicatrizes na pele do campo. As herdades que tinham sobrevivido à tormenta dos anos 10 e 20 aprenderam a existir de outra maneira, mais caladas, mais cuidadosas, conscientes de que o mundo velho não ia voltar. O caminho de terra serpenteava entre colinas suaves revestidas de olivais e vinhas, cortando propriedades que pareciam ilhas de ordem no meio do vale profundo. Remédios. Viajava há 4 dias desde que saiu da última aldeia onde tinha tido trabalho, com uma mala de cabedal gasta, o rosário da mãe e aquela esperança teimosa de quem ainda acredita que o amanhã pode ser melhor que o ontem. Ela não era das que choram fácil. Quando a febre levou os seus pais no mesmo inverno, chorou 2 semanas seguidas e depois secou as lágrimas com a determinação silenciosa de quem entende que o mundo não para por ninguém. Trabalhou na casa de Dona Berta durante quase 1 ano, cozinhando, lavando, cuidando da senhora doente dos ossos, até que o coração da velha decidiu descansar numa manhã de outubro. Os sobrinhos chegaram da cidade, venderam tudo em 3 dias e Remédios encontrou-se de novo na berma do caminho com umas moedas no bolso do avental e a certeza amarga de que no mundo não há lugar seguro para a mulher sozinha e sem família que a apoie. A herdade do sobreiro apareceu quase por acaso no final daquela tarde quente de agosto. Remédios tinha os pés doridos dentro dos sapatos gastos, a garganta seca, o corpo a reclamar descanso. Viu a cancela de madeira, a casa grande com as suas paredes caiadas, o curral com vacas alentejanas, as galinhas a debicar no pátio, cheirava a terra molhada e a pão acabado de cozer, aquele cheiro que no Alentejo desses anos significava vida, trabalho, possibilidade. Desceu da carroça do carroceiro que lhe tinha dado boleia até ali. Agradeceu com um gesto e caminhou até a entrada, ensaiando mentalmente as palavras. Boa tarde. Andava à procura de trabalho. Sei cozinhar, lavar, costurar, mas as palavras morreram-lhe na garganta quando ouviu o choro. Eram 2 criaturas a chorar ao mesmo tempo, um som agudo e desesperado que ecoava pelos quartos da casa. Remédios conhecia aquele choro. Tinha ajudado a parteira da aldeia em vários partos. Tinha embalado muitos recém-nascidos na sua vida. Aquele era choro de fome, de fralda suja, de abandono. Deu umas palmadas no portão e esperou, o coração acelerado, sem saber bem por quê. Passaram alguns minutos antes que a porta da casa se abrisse e o homem aparecesse. Aurélio era alto, de ombros largos, moldados por anos de trabalho no campo, cabelo preto revolto e tinha uma expressão que misturava o esgotamento com algo parecido com vergonha. Nos braços, envoltos em panos de algodão já amarelados pelo uso, estavam 2 criaturas que se contorciam e berravam como se o fim do mundo tivesse chegado antes do tempo. Boa tarde, disse Remédios, a voz firme apesar dos nervos. Desculpe o incômodo, queria apenas pedir um pouco de água, se possível. Aurélio desceu os degraus do corredor com o cuidado desajeitado de quem não tem prática em carregar 2 crianças ao mesmo tempo. Tinha olheiras profundas, a barba de vários dias, a camisa manchada. Água há, respondeu ele com a voz rouca de cansaço.
Mas agora não posso largar estes dois. Se quiser, o cântaro está na cozinha, pode entrar e servir-se. Remédios hesitou apenas um segundo antes de abrir a cancela e entrar no pátio. Aproximou-se dele e viu melhor as crianças. Eram gêmeos, um menino e uma menina, a julgar pela roupinha diferente que traziam. Não deviam ter mais de 5 ou 6 meses. Os rostos avermelhados de tanto chorar, as mãozinhas apertadas em punhos minúsculos. "Estão com fome?" perguntou Remédios, sem poder conter o instinto. Aurélio soltou um suspiro longo e exausto. "Estão com tudo. Fome, fralda suja." "Não sei. Eu não percebo de criança, senhorita. Estou a tentar, mas..." A voz falhou-lhe e virou-se para o lado, envergonhado de mostrar fraqueza diante de uma desconhecida. Remédios olhou em redor. A casa estava de pé, mas a desordem via-se de longe. Roupa pendurada de qualquer maneira no estendal, a horta invadida de ervas daninhas, as galinhas a subir para o corredor sem que ninguém as espantasse. Era a desordem de um homem que estava a aguentar o mundo com as mãos cheias. "Está sozinho aqui, senhor?" perguntou ela, embora já adivinhasse a resposta. "Sim", respondeu Aurélio, tentando embalar as crianças com um movimento descoordenado que só as deixava mais inquietas. "A minha esposa foi-se logo depois de eles nascerem. Tenho trabalhadores que vêm de dia trabalhar com o gado, mas para a casa, para as crianças, sou só eu." Remédio sentiu algo mover-se dentro do peito, uma mistura de compaixão e reconhecimento. Sabia o que era precisar de ajuda e não ter ninguém. Sabia o que era estar a afogar-se sozinha, a tentar carregar com tudo. E ali estava aquele homem, claramente a afundar-se sob responsabilidades que não sabia como sustentar. Sem pensar muito, estendeu os braços. "Deixe-me carregar uma." Aurélio olhou-a com surpresa. Depois, com algo parecido com alívio desesperado, entregou-lhe a menina e Remédios recebeu-a com firmeza. Aconchegando o corpinho contra o peito, ajustando a cabecinha no ombro, começou a embalar. Lá naquele ritmo suave que tinha aprendido da mãe desde criança. Tarareou baixinho uma canção antiga, daquelas que as mulheres do campo cantam desde sempre sem saber de onde vem. A menina, sentindo o toque firme e o ritmo certo, começou a acalmar-se. Primeiro o choro diminuiu de tom, depois transformou-se num gemido entrecortado, até que finalmente a criatura encostou a cabecinha no ombro de Remédios com um suspiro pequeno, quase imperceptível. Aurélio olhava aquilo como se estivesse a ver um milagre. Em 6 meses nunca tinha conseguido calar os filhos tão rápido. Nunca tinha visto que se tranquilizassem daquela maneira. "Como fez?" perguntou ele. Espantado, Remédios sorriu levemente sem deixar de embalar-se. "As crianças sentem quando estamos nervosos, senhor. O senhor está tenso, exausto. Eles sentem isso e ficam pior. É preciso calma e saber como os carregar." Olhou para o menino que continuava a berrar nos braços dele. "Esse tem fome. Quando comeram pela última vez?" Aurélio olhou para cima a tentar lembrar-se, e isso por si só já era sinal de que tinha passado demasiado tempo. "De manhã acho dei-lhes leite de vaca diluído com água, mas quase tudo cospem." Remédios franziu o senho. "Leite de vaca puro é pesado para criaturas tão pequenas. Tem de estar bem diluído, morno, e ser dado devagar com paciência." Caminhou para o corredor, ainda a embalar a menina que já dormitava contra o seu ombro. Aurélio seguiu-a, o menino nos braços a chorar um pouco menos, como se pressentisse que alguém chegou para ajudar. A cozinha era exatamente o que Remédios esperava. Desordem de homem a viver sozinho, panelas sujas, empilhadas, restos de comida sobre a mesa, o fogão a lenha com as cinzas frias de 2 dias atrás. Mas havia estrutura, havia potencial. Ela sentou-se numa cadeira, manteve a menina no colo e olhou para Aurélio com aquela expressão que as mulheres práticas têm quando avaliam uma situação e já sabem exatamente o que fazer. "Tem leite fresco? Água limpa? Panos limpos para as fraldas?" Aurélio assentiu às 3 perguntas, ainda de pé, a embalar o menino com desajeitamento. "Então eu preparo de comer para eles enquanto o senhor acende o lume. Depois mudo-lhes as fraldas e dou-lhes um banho." "Bem, precisam." Aurélio ficou a olhar para aquela mulher que tinha aparecido do nada e estava a tomar conta de tudo com uma naturalidade que ele não via há meses. Devia dizer que não. Devia agradecer e despedi-la. Não conhecia aquela senhorita, não sabia de onde vinha. Não podia simplesmente aceitar a ajuda de uma desconhecida. Mas o cansaço era tanto, a necessidade tão profunda, e pela primeira vez em 6 meses, sentiu que talvez não tivesse que carregar tudo sozinho. "Não consigo pagar-lhe."
disse de repente com a honestidade brusca de quem não sabe mentir. Não tenho como contratar ninguém agora. O dinheiro é curto. Remédios olhou para ele. Olhou para as crianças. Olhou para a casa que pedia cuidado. Pensou no caminho que tinha pela frente, nas aldeias onde talvez encontrasse trabalho, nas incertezas que a esperavam. E depois olhou para aquele homem de olhos cansados, carregando um menino que por fim tinha parado de chorar. E soube que aquele era o lugar onde tinha de estar. Se me deixar ficar, eu cuido deles, disse ela, a voz clara e firme, sem rogar, sem implorar, apenas a oferecer. Não precisa de me pagar com dinheiro, deixe-me comer e deixe-me ficar. Estas crianças precisam de mãe. O Senhor precisa de ajuda e eu preciso de um teto. Ajudamo-nos. Aurélio guardou silêncio, processando essas palavras. Era uma proposta demasiado simples para ser verdade ou demasiado generosa para ser real. Olhou-a procurando no seu rosto algum sinal de má intenção, mas tudo o que encontrou foi cansaço, honestidade e uma determinação tranquila. Você nem sabe o meu nome, disse ele, pondo-a à prova. Nemi Osse. Remédios, respondeu ela. E o seu, Aurélio? Ficaram assim, a olharem-se dois desconhecidos unidos pela necessidade e pelo choro de umas criaturas que por fim tinham calado. Está bem, disse Aurélio finalmente, surpreendendo-se a si mesmo. Pode ficar, mas apenas enquanto me organizo melhor, enquanto encontro alguém definitivo. Remédios sorriu levemente, sabendo que essa palavra definitivo era daquelas que a vida raramente cumpria. Está bem, aceitou ela. E assim, sem contratos, sem testemunhas, sem grandes promessas, começou a história de Aurélio e Remédios. Naquela primeira tarde, Remédios preparou o leite morno e bem diluído. Alimentou os dois gêmeos com paciência infinita, mudou-lhes as fraldas sujas, deu-lhes um banho na bacia grande da cozinha, cantando baixinho enquanto lavava cada dobra da pele delicada. O vapor de água quente encheu a cozinha com aquele cheiro doméstico e reconfortante que não tem nome, mas que toda a gente reconhece. Aurélio ficou a observar, a aprender, a ver como ela fazia parecer fácil o que para ele tinha sido impossível. Quando as crianças estavam limpas, alimentadas e a dormir nos seus berços improvisados, Remédios olhou em redor e suspirou. Amanhã arrumo esta cozinha bem, e é preciso lavar toda essa roupa, e a horta precisa de ser limpa. Amanhã, interrompeu a Aurélio, a voz mais suave. Hoje já fez bastante. Deve trazer o cansaço da viagem consigo. Remédios olhou para ele e viu algo diferente no seu olhar. Gratidão genuína. O quarto de hóspedes é lá no fundo, continuou ele, apontando. Não é grande coisa, mas tem cama limpa e janela. O quarto era simples, sim. Uma cama de madeira com colchão de palha, um baú velho, uma janela que dava para o pomar de laranjeiras e figueiras. Era mais do que Remédios tinha tido nos últimos meses. Deitou-se vestida, exausta, e ouviu os sons da noite no campo alentejano. Cigarros a cantar na oliveira da beira, o mocho a falar do sobreiro do pasto, o mugido suave de uma vaca no curral. E pela primeira vez em muito tempo, Remédios adormeceu sentindo que talvez tivesse encontrado um lugar a que pertencer. Na cozinha, Aurélio preparou um café preto e sentou-se à mesa olhando os berços onde os seus filhos dormiam tranquilos pela primeira vez em semanas. Pensou em Encarnação, na esposa que tinha perdido tão cedo, e sentiu a dor familiar apertar o peito. Mas junto com a dor havia algo novo, um alívio pequeno, a sensação de que talvez conseguisse aguentar tudo aquilo, de que talvez não estivesse tão sozinho como acreditava. Não sabia ainda. Mas aquela senhorita de saia cor de terra que tinha chegado a pedir água ia mudar tudo. O sol do Alentejo não pede licença. Bate desde as 6 da manhã com uma luz dourada e pesada que entra por qualquer fresta. Remédios já estava acordada antes que os primeiros raios cruzassem a janela do quarto. O corpo reclamava o cansaço da viagem, mas os ouvidos treinados tinham captado o gemido suave de uma criatura a acordar com fome. Levantou-se, ajeitou a roupa amarrotada e caminhou descalça até a cozinha. Aurélio já estava lá a tentar acender o fogão a lenha com uma mão enquanto carregava o menino com a outra. O lume não pegava, o fumo subia preto, o menino choramingava, e o homem trazia aquela cara de quem leva a lutar uma batalha perdida desde que abriu os olhos. Remédios não disse nada. Apenas pegou no menino dos braços com suavidade. Fez um gesto a Aurélio para que se encarregasse do lume e começou a embalar o pequeno Nabor pela cozinha. Era assim que tinha aprendido com a mãe, menos palavras, mais ação. Aurélio conseguiu acender o lume à terceira tentativa e virou-se.
Remédios estava a cantarolar baixinho. O menino já quase a dormir de novo contra o seu ombro, enquanto com a mão livre mexia em panelas como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Ele sentiu algo estranho no peito, uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão pela ajuda, culpa por a precisar. Bom dia, disse ele. A voz ainda rouca. Bom dia, respondeu Remédios, sem deixar de embalar-se. Já há algo para o pequeno almoço? Ou o senhor costuma só tomar café? Aurélio coçou a barba por fazer. Geralmente é café e um pedaço de pão de ontem quando há. Remédios torceu a boca desaprovando. Homem que trabalha no campo precisa de comer bem. Tem farinha de milho, ovos, açúcar mascavado? Ele assentiu e ela suspirou aliviada. Então, hoje há papas e ovos mexidos com enchidos. Vai ver o gado? Tenho de rever a cerca do pasto norte que caiu com as chuvas da semana passada. Pois vá. Eu encarrego-me aqui. A facilidade com que ela tomou o comando devia ter-lo incomodado, mas não o incomodou. Aurélio tomou o café preto, observou Remédios preparar a massa das papas com movimentos seguros e decidiu confiar. Saiu para o campo quando o sol apenas começava a dourar a serra e, pela primeira vez em meses, não levou as crianças amarradas às costas em panos improvisados. Deixou-as com ela e foi trabalhar a sério, sem ter de parar a cada gemido, sem ter de correr para casa a cada meia hora. O trabalho foi diferente nesse dia. Aurélio reparou a cerca, revisou as vacas, ordenhou as que precisavam, falou com os 2 trabalhadores que chegaram para ajudar com a sementeira. Os homens estranharam a ausência das crianças. Já arranjou quem cuide deles, patrão? Perguntou o senhor Librado, o mais velho dos trabalhadores. Arranjei ajuda, respondeu Aurélio sem dar mais detalhes. E os homens não insistiram, porque no campo aprende-se a respeitar o silêncio alheio. Quando Aurélio voltou para almoçar, a transformação da casa apanhou-o de surpresa. A cozinha estava limpa, arrumada, cheirava a comida a sério. Remédios tinha preparado feijões do tacho, arroz branco, um ensopado de abóbora com carne seca, tortilhas acabadas de fazer que ainda fumegavam na chapa. A mesa estava posta com toalha, pratos e talheres no lugar. As crianças dormiam tranquilas nos seus berços, que ela tinha arrastado para perto da janela onde entrava a brisa fresca da tarde. Sente-se, disse ela, tirando o avental e servindo a comida. Aurélio sentou-se um pouco estranho, não habituado a ser servido. Quando provou, sentiu um nó na garganta. A comida estava temperada no ponto, quentinha, feita com esmero. Era o tipo de comida que Encarnação fazia, o tipo de comida que transforma uma casa num lar. Comeu em silêncio e Remédios respeitou esse silêncio, servindo-se depois e comendo de pé, encostada ao aparador, como fazem as mulheres que ainda não se sentem donas do espaço. A comida está boa, disse Aurélio finalmente, limpando o prato com uma tortilha. Obrigado. De nada, respondeu Remédios, e depois de uma pausa, encontrei roupa de bebê na arca da sala. São dos gêmeos. Aurélio assentiu, a mandíbula tensa. Eram. A minha esposa tinha-as feito antes de nascerem. Não tive coragem de lhes pôr. Remédios mediu as palavras antes de falar. Se o senhor me der licença, lavo-as e ponho-lhas. A roupa que trazem está muito gasta. Ele ficou calado um momento longo olhando o prato vazio. Usar a roupa que Encarnação tinha cozido com tanto amor parecia trair a sua memória. Parecia admitir que a vida seguia sem ela. Mas ao mesmo tempo negá-la. As crianças era negar-lhes o último presente que a mãe lhes tinha deixado. Pode pôr-lhes, disse ele em voz baixa, levantando-se da mesa. Vou voltar para o campo. E saiu rápido, antes que Remédios pudesse ver a emoção na sua cara. Os dias foram passando naquele ritmo novo, uma rotina que se foi montando sozinha, sem necessidade de muitas palavras. Remédios acordava antes do sol, acendia o lume, preparava café forte e comida abundante, dava de comer às crianças, mudava-lhes as fraldas, dava-lhes banho, cantava canções enquanto fazia os afazeres da casa. Aurélio trabalhava no campo, voltava às refeições, via os seus filhos limpos e contentes e sentia o peso nos ombros aligeirar-se um pouco a cada dia. Ele não falava muito, nunca foi homem de palavras fáceis, mas observava como Remédios falava com as crianças enquanto lhes mudava as fraldas, explicando-lhes cada movimento como se elas entendessem. Observava como cantava baixinho enquanto estendia a roupa sob o sol do meio-dia. Melodias antigas que ele não ouvia desde que era miúdo. Observava como arrumava a casa com cuidado, respeitando os objetos de Encarnação
sem tentar apagar a sua presença. Havia algo naquela mulher que entendia, sem que ninguém lhe dissesse, que o passado não se apagava, que se carregava. No 10º dia aconteceu algo que Aurélio não esperava. Estava no corredor a ajustar um arreio quando ouviu uma gargalhada aguda, cristalina, de criança a descobrir a alegria. Soltou o couro e entrou a correr. Na sala, Remédios estava sentada no chão com as pernas cruzadas, Nabor no colo. Ela fazia gestos engraçados, escondia o rosto atrás das mãos e aparecia de repente fazendo ruídos de surpresa. E o menino ria com aquela gargalhada gorda e descarada que só os bebés têm. Refúgio, deitada numa esteira ao lado, batia as perninhas no ar a tentar chamar a atenção. Aurélio ficou parado na porta, o coração apertado de uma maneira diferente de todas as outras vezes. Os seus filhos estavam a rir. Em 6 meses de vida, nunca tinha ouvido aquele som. Tinha ouvido choro, gemidos, resmungos, mas nunca riso. E ali estava, provocada por aquela mulher que tinha chegado há menos de 2 semanas e já conhecia os seus filhos melhor que ele. Remédios notou a sua presença e parou um pouco envergonhada. Desculpe, estava a fazer muito barulho. Não, disse Aurélio, a voz saindo mais carregada de emoção do que pretendia. Para eles não. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e voltou a fazer os seus gestos. Nabor riu de novo, e dessa vez, Refúgio também soltou uma risadinha. Aurélio sentou-se na cadeira de baloiço que tinha sido de encarnação e ficou ali apenas a observar aquela cena tão simples que representava tanto. A vida a voltar a casa, a alegria a preencher os cantos que a tristeza tinha ocupado tanto tempo. A primeira dificuldade chegou numa tarde de feira na aldeia. Aurélio precisava de vender queijos e comprar provisões, e Remédios pediu para ir. Precisava de linha para coser e pano para fazer fraldas novas. Foram os 4, Aurélio a conduzir a carroça, Remédios ao seu lado segurando o refúgio, Nabor atrás num cesto tapado com um pano. Monte do Trigo não era aldeia grande, umas 60 casas à volta da igreja e do coreto do jardim central. Aurélio conhecia todos, e todos conheciam a sua desgraça, a esposa jovem que tinha partido no parto. Então, quando chegaram à praça e as pessoas viram o viúvo com uma mulher jovem ao seu lado, os cochichos começaram de imediato. Dona Perpétua, a esposa do ferreiro, foi a primeira a aproximar-se. Aurélio, que bom vê-lo na feira, e quem é a senhorita? É Remédios. Ajuda-me com as crianças, respondeu ele formalmente. As sobrancelhas de Dona Perpétua subiram. Vive na herdade? O tom vinha carregado de julgamento mal disfarçado. Vive, confirmou Aurélio, a voz a endurecer, porque precisava de ajuda e ela precisava de trabalho. Algum problema, Dona Perpétua? A mulher recuou um pouco, mas não se deu por vencida. Problema não, mas o que dirão, Aurélio? Senhorita solteira, a viver com viúvo jovem, os 2 em idade, não fica bem. Não fica bem para a reputação de nenhum dos 2. Remédios, que até esse momento tinha calado, falou pela primeira vez. A minha reputação, dona, é de mulher trabalhadora e honrada, e a do senhor Aurélio é de homem direito que está a criar os seus filhos sozinho e precisava de ajuda. Se as pessoas querem falar mal de quem trabalha e cuida de crianças, o problema não é nosso, é de quem tem a língua solta e a cabeça vazia. A resposta chegou tão firme e tão rápida que Dona Perpétua ficou sem palavras. Aurélio disfarçou um sorriso e seguiu o seu caminho, mas o dano já estava feito. Durante toda a feira, Aurélio sentiu os olhares, ouviu os cochichos. As mulheres olhavam Remédios com desconfiança, os homens olhavam com curiosidade maliciosa. Comprou em silêncio e voltaram para a carroça. De regresso, Remédios ia calada. Aurélio notava a tensão nos seus ombros, a maneira como segurava Refúgio com mais força do que o necessário. Não ligue ao que disseram, disse ele quando já estavam na estrada real. As pessoas do campo são assim, falam de tudo e de todos. A mim não me importa o que falam de mim, respondeu ela, a voz controlada. Mas não quero que o senhor tenha problemas por minha causa, se preferir que eu vá. Não, cortou Aurélio mais rápido do que pretendia. Não prefiro. Fique. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Tinha um peso, uma consciência de que aquela situação não era simples, não era apenas patrão e empregada, não era apenas ajuda temporária. Era algo que se estava a tornar necessário, importante e por isso mesmo perigoso. Quando chegaram à herdade, Remédios levou as crianças para dentro e Aurélio cuidou dos cavalos. Demorou mais do que o necessário no estábulo, escovando os animais com movimentos lentos,
a tentar pôr os seus pensamentos em ordem. O que estava a fazer? Deixar uma mulher que mal conhecia viver na sua casa, cuidar dos seus filhos, ocupar o espaço que tinha sido de encarnação, mas ao mesmo tempo, como negar que a vida tinha melhorado, que os seus filhos estavam contentes, que ele próprio podia respirar bem pela primeira vez em meses. Quando entrou em casa, o cheiro a jantar recebeu-o. Remédios tinha preparado sopa de legumes com carne, tortilhas frescas, água de hibisco. As crianças estavam nos seus berços, limpas e satisfeitas. Ela estava na lava-loiça a lavar as panelas da preparação, o cabelo apanhado num coque solto, alguns fios escapados a emoldurar-lhe o rosto. Pela primeira vez, Aurélio olhou-a de verdade, não como a senhorita que tinha chegado para ajudar, mas como mulher. Viu que tinha olhos bonitos, escuros e expressivos. Viu que o seu sorriso, quando aparecia, iluminava o rosto inteiro. Viu que tinha mãos finas, mas fortes, mãos de quem não tem medo do trabalho duro. E sentiu algo mover-se no peito, algo que não sentia há tanto tempo que tinha esquecido como se chamava. Assustado com o seu próprio pensamento, desviou o olhar rápido. Vou lavar as mãos para jantar, murmurou e saiu para o fundo. Jantaram em silêncio essa noite, mas era um silêncio distinto, carregado de coisas não ditas. Depois do jantar, Remédios recolheu os pratos, e Aurélio ficou a olhar o lume apagar-se no fogão. De repente ele chamou-a. Ela parou, virou-se. Sim, obrigado por tudo, pelas crianças, pela casa, por ter ficado. Ela olhou um momento longo, e Aurélio viu que ela também tinha pensado em ir-se. Tinha considerado seguir caminho para evitar problemas. Fico porque quero ficar, disse ela finalmente. Porque aqui me sinto útil. Sinto-me em casa. Há muito tempo que não me sentia assim. A honestidade dela desarmou-o completamente. Ele apenas assentiu, incapaz de dizer mais, e retirou-se para o seu quarto. Os dias continuaram a passar, e com eles veio uma intimidade silenciosa que nenhum dos dois tinha planeado. Aurélio começou a voltar mais cedo do campo. Não porque o trabalho tivesse diminuído, mas porque queria ver os seus filhos acordados. Queria ouvi-los rir, queria estar presente. E Remédios começou a perguntar sobre a herdade, sobre o gado, sobre a sementeira do ciclo seguinte, interessada de verdade no trabalho dele. Começaram a conversar durante as refeições, primeiro sobre coisas práticas. É preciso comprar mais pano, a vaca malhada está prenhe. Depois sobre coisas maiores. Ele contou-lhe como tinha herdado o sobreiro do pai. Como os anos difíceis quase tinham arruinado tudo. Como tinha reconstruído a propriedade a pulso. Ela contou-lhe da infância na sua aldeia, de como tinha aprendido a bordar com a avó, dos sonhos que tinha tido e que a vida tinha levado. E numa noite, quase um mês depois de Remédios ter chegado, aconteceu o momento que tudo mudaria. Refúgio estava com febre. Uma febre que tinha começado pela tarde e tinha piorado com a noite. Remédios tinha feito o que sabia, compressas frias, chá de flor de sabugueiro, mas a menina chorava inconsolável, o corpinho a arder. Aurélio estava desesperado, a andar de um lado para o outro na sala, a impotência a corroer-lo por dentro. Tenho de ir buscar o médico à aldeia, disse, pegando já no chapéu. São 2 horas de caminho, Aurélio. A noite está escura. Pode ser perigoso. A febre ainda não está tão alta. Façamos mais compressas. Se ao amanhecer não baixar, então vá. Eila Ulhawa viu a calma nos seus olhos, a certeza de quem sabe o que está a fazer, e confiou. Passaram a noite acordados os dois, revezando-se nas compressas, embalando a menina, medindo a temperatura com a palma na testa. Aurélio olhava Remédios a trabalhar com uma dedicação que ia além do dever, que era puro amor. Ela cantava para Refúgio, sussurrava palavras de consolo, beijava a testinha quente com ternura de mãe, e quando finalmente, perto do amanhecer, a febre começou a ceder e Refúgio adormeceu tranquila. Remédios encostou a cabeça no encosto da cadeira e soltou um suspiro de alívio tão profundo que os ombros lhe tremeram. Aurélio aproximou-se. Agachou-se ao lado dela. Obrigado, disse ele, a voz rouca de emoção e cansaço. Salvou-a. Remédios abriu os olhos. Olhou-o tão perto e sentiu o coração acelerar. A nossa menina corrigiu ela em voz baixa, e depois deu-se conta do que tinha dito e arregalou os olhos. Desculpe, eu não quis dizer. Não a interrompeu Aurélio, tomando a sua mão sem pensar. Tem razão. A nossa menina, você cuida dela como se fosse sua. E ali, nesse toque de mãos, nesse olhar cruzado no meio da madrugada, algo mudou para sempre entre eles. A manhã seguinte amanheceu diferente.
O sol do Alentejo entrou pelas frestas da janela com aquela luz dourada das 6, a mesma luz de sempre, mas tudo parecia ter mudado dentro da casa. Aurélio acordou na cadeira da sala onde tinha ficado a dormir de exaustão, o pescoço dorido da má posição. A primeira coisa que fez foi olhar para o berço de refúgio. A menina dormia tranquila, a respiração calma, sem sinal de febre. Remédios já estava na cozinha, apesar de ter passado a noite em claro a preparar café e a mexer a massa do pão. Quando viu Aurélio entrar, sorriu cansada, mas aliviada. A febre baixou de todo. Está bem. Aurélio sentiu os joelhos enfraquecerem de gratidão. Aproximou-se do fogão. Ficou ali parado, sem saber o que fazer com as mãos, nem com as palavras que teimavam em ficar presas na garganta. Remédios, começou ele, a voz saindo mais baixa do que o normal. O de ontem à noite, o que você disse? Ela interrompeu-o rápido, voltando a amassar a massa com força desnecessária, os olhos fixos no trabalho. Falei sem pensar, Aurélio. Sei que são os seus filhos, que eu apenas sou. Você não é apenas nada, cortou ele, surpreendendo os dois com a firmeza. Você é a pessoa que cuida deles como ninguém mais o faz, que perde o sono por eles, que os ama. A palavra ama ficou suspensa no ar como uma confissão perigosa. Remédios deixou de amassar, as mãos cobertas de massa a tremerem apenas. Sim, eu amo-os, admitiu ela em voz baixa, sem o olhar. Sei que não devo, sei que não tenho direito, mas não posso evitar. Entraram no meu coração desde o primeiro dia. Aurélio deu um passo mais para ela, tão perto que podia sentir o calor do fogão, o cheiro a pão a crescer, o cheiro dela a sabonete de lavanda. E eu? Perguntou ele, a voz rouca. Eu também entrei? Remédios por fim levantou os olhos, e o que Aurélio viu ali fê-lo esquecer como respirar. Havia medo, sim, mas havia também esperança, desejo, algo tão profundo que não precisava de nome. Aurélio, começou ela, mas a voz falhou-lhe. Ele levantou a mão devagar, como quem se aproxima de um animal assustado, e tocou o rosto dela com os dedos ainda sujos de terra do campo, deixando uma marca na pele clara. Não sei quando aconteceu, confessou ele. Não sei se foi a ver, lá cuidar dos meus filhos, ou a rir sozinha enquanto estendia a roupa, ou quando respondeu a Dona Perpétua na feira. Só sei que quando penso em você a ir embora, sinto um aperto no peito que não sentia desde. Não terminou a frase, mas não era preciso. Remédios entendeu. Desde encarnação. E era exatamente ali onde vivia o problema, no fantasma delicado da mulher que tinha sido esposa, mãe, dona daquela casa. Você a ama? Disse Remédios. Não como acusação, mas como facto. Sempre a vou amar, respondeu Aurélio com uma honestidade que doía. Ela deu-me os meus filhos, deu-me anos felizes. Não há como apagar isso. Não há como fingir que não existiu. Remédios assentiu, entendendo a dor na cara dele. Eu sei. E eu nunca tentaria ocupar o seu lugar, Aurélio. Nunca tentaria fazê-lo esquecer. Não é esquecer, disse ele. A mão ainda na cara dela. É continuar a viver. É permitir que o coração cure e volte a sentir. Você ensinou-me isso sem o saber. Ensinou-me que posso honrar o passado sem morrer junto com ele. O momento estava prestes a transformar-se em algo mais. Num beijo, talvez numa declaração definitiva. Foi então que Nabor começou a chorar no quarto. O choro chegou como um balde de água fria, trazendo os dois de volta à realidade. Remédios afastou-se rápido, limpando as mãos no avental, o rosto aceso de vergonha e confusão. Vou ver Nabor, murmurou, e saiu quase a correr da cozinha. Aurélio ficou parado, a mão ainda suspensa no ar onde tinha tocado o rosto dela, o coração a bater sem ordem. O que estava a fazer era demasiado cedo, demasiado complicado. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em meses, sentia-se vivo de verdade. Sentia algo além da dor e do cansaço, e isso assustava-o mais do que qualquer coisa. Os dias que se seguiram foram estranhos, cheios de uma tensão nova que nenhum dos dois sabia bem como gerir. Evitavam-se sem se evitarem de verdade. Falavam apenas o necessário, mas agarravam-se a olhar um para o outro quando achavam que o outro não via. Aurélio passava mais tempo no campo, voltava mais para comer, comia rápido e ia embora de novo. Remédios ocupava-se com as crianças e a casa, trabalhando mais do que o necessário, como se o esgotamento físico pudesse calar os pensamentos confusos. Foi nesse clima tenso que chegou a segunda dificuldade, e dessa vez era maior do que mexericos da aldeia. Era real, era perigosa e vinha com cara de família. Numa tarde de terça-feira,
Uma berlina elegante parou na entrada da herdade. Não era carruagem de gente ordinária. Era daquelas, com cortinas de cetim nas janelas, puxada por um par de cavalos bem cuidados. Aurélio estava no curral e viu a chegada com surpresa e algo parecido com um susto no estômago. Desceu da berlina uma senhora de uns 65 anos, vestida de preto da cabeça aos pés, com um véu de viúva e a postura de quem está habituada a ser obedecida sem ter de levantar a voz. Era Dona Consuelo, mãe de Encarnação. Aurélio sentiu o estômago revirar-se. Não via a sogra desde o enterro da esposa. Tinha evitado as visitas, tinha evitado as conversas. Ela vivia em Évora. Tinha ido embora depois do funeral dizendo que não suportava ver os netos que tinham custado a vida à sua filha. Caminhou até a cancela tirando o chapéu em gesto de respeito. Dona Consuelo saudou ele. A voz controlada. Que surpresa vê, lá por aqui. A senhora olhou-o com aqueles olhos cinzentos frios que Encarnação tinha herdado, mas sem a doçura da filha. Aurélio, respondeu ela com um leve movimento de cabeça. Vim ver os meus netos. Já passou tempo suficiente para os conhecer bem. Acompanhou-a até a casa, o coração apertado. Sabia que aquela visita não era apenas sobre os netos, era sobre julgar, sobre avaliar se estava a criar bem as criaturas. Quando entraram na sala, Remédios estava sentada no chão a brincar com os gêmeos. Nabor tentava gatinhar. Refúgio dava palmadas e ria. A cena era de pura alegria doméstica, mas congelou no instante em que Dona Consuelo entrou. Remédios levantou-se rápido, ajeitando a saia, os olhos abertos. Aurélio fez as apresentações com voz tensa. Dona Consuelo, esta é Remédios. Ajuda-me com as crianças. Remédios, esta é a avó dos gêmeos. As duas mulheres mediram-se em silêncio. De um lado, a senhora elegante, de luto eterno. Do outro, a jovem simples, com saia limpa mas gasta. Ajuda, repetiu Dona Consuelo, a voz carregada de significado. Entendo. E vive aqui na casa? Vive, confirmou Aurélio antes que Remédios pudesse responder. No quarto de hóspedes, a senhora aproximou-se das crianças, ajoelhou-se com dificuldade e reviu-as com olho crítico. Tocou as suas carinhas, reviu a roupinha, verificou as unhas limpas, o cabelo penteado. Nabor, sempre mais sociável, sorriu-lhe. Refúgio, encolheu-se desconfiada. Estão bem cuidados, admitiu Dona Consuelo finalmente. E havia genuína surpresa na voz. Esperava encontrar-los diferentes. Remédios mordeu o lábio para não responder, mas Aurélio notou a tensão nos seus ombros. Remédios cuida deles com muito carinho, disse ele. Estão saudáveis, estão contentes. Dona Consuelo levantou-se sacudindo a saia com gestos precisos. Posso falar com o senhor em privado, Aurélio? Não era pergunta, era ordem. Ele olhou para Remédios, que já estava a levantar as crianças nos braços, e seguiu a sua sogra para o corredor, lá fora com a porta fechada. Dona Consuelo foi direta ao assunto. Há quanto tempo tem essa senhorita aqui? Quase 2 meses. E parece-lhe bem, Aurélio, uma mulher solteira a viver com um viúvo jovem? A raiva começou a subir, mas ele controlou-a. Parece-me bem quando a alternativa era deixar os meus filhos sem cuidado enquanto eu trabalho. Remédios chegou quando mais a precisava. Tenho a certeza, disse a senhora com um sorriso amargo. Mas as aparências importam, Aurélio. O que vão pensar? O que vão dizer da memória da minha filha? Com todo o respeito, Dona Consuelo, a memória de Encarnação não está a ser desrespeitada. Remédios cuida dos seus filhos com o amor que Encarnação lhes teria dado. Faz a comida que Encarnação fazia. Mantém a casa como Encarnação a teria mantido. Se alguém está a honrar a sua filha aqui, é Remédios. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Consuelo estudou o rosto do genro. Viu a determinação, a defesa feroz. Gosta dela, concluiu a senhora mais como afirmação do que pergunta. Aurélio não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Está apaixonado por ela. Estou a aprender a viver de novo, respondeu ele com cuidado. Não é o mesmo que esquecer Encarnação, é trair a sua memória tão cedo. A acusação chegou como bofetada. Aurélio sentiu o sangue ferver-lhe. Encarnação não ia querer que eu morresse junto com ela, Dona Consuelo. Não ia querer que os seus filhos crescessem sem amor, sem alegria, apenas com um pai fantasma. Remédios trouxe a vida de volta a esta casa. E não vou pedir desculpa por isso. A senhora ficou em silêncio longo, olhando o horizonte onde o sol começava a baixar por trás da serra. Vim aqui decidida a levar os meus netos para Évora, confessou ela. Vim a acreditar que ia encontrar caos, descuido,
motivos suficientes para lhe tirar as crianças. Aurélio sentiu o chão afundar-se debaixo dos seus pés. Mas, continuou Dona Consuelo, virando-se para o olhar. Encontrei crianças felizes, saudáveis, amadas. Encontrei uma casa que funciona, que tem calor humano, e por mais que me custe admitir, encontrei uma mulher que cuida dos meus netos como se fossem dela. Fez uma pausa, os olhos umedecendo-se pela primeira vez. A minha filha escolheu bem o marido. O senhor é bom homem, Aurélio, e se essa Remédios os faz felizes a si e aos meus netos, então talvez isso é o que a encarnação quereria. A voz quebrou-lhe no final, e a senhora teve de apoiar-se na coluna do corredor. Aurélio, surpreendido pela vulnerabilidade repentina, pôs-lhe uma mão no ombro com gentileza. Dona Consuelo, os gêmeos são seus netos sempre. Pode visitá-los quando quiser. Pode ser parte da vida deles. Não precisa de os levar para estar presente. A senhora limpou as lágrimas com um lenço de renda. Eu sei. Só que sinto tanto a falta dela, Aurélio, e ver essas criaturas é ver a minha filha outra vez. Eu também sinto a falta dela, admitiu ele, a voz quebrada, todos os dias, mas aprendi que sentir falta não significa deixar de viver. Ficaram ali no corredor dois corações enlutados a encontrar algo parecido com consolo um no outro, até que Dona Consuelo se recompôs. Fico na pensão da aldeia uns dias. Quero passar tempo com os meus netos antes de voltar para Évora. Mas, Aurélio olhou-a séria. Se vai seguir em frente com essa senhorita, faça-o bem, case-se com ela. Dê-lhe o respeito que merece. Não a deixe viver à sombra da minha filha como uma querida envergonhada. As palavras eram duras, mas o conselho era sólido. Aurélio assentiu, entendendo. Quando Dona Consuelo se foi, Aurélio voltou para casa e encontrou Remédios na cozinha, as mãos a tremerem enquanto descascava batatas. Tinha ouvido tudo. As paredes finas da casa não guardavam segredos. Ia levar as crianças, sussurrou Remédios, as lágrimas por fim a rolar. Ia levá-las e eu nunca as ia voltar a ver. Aurélio aproximou-se, virou-a pelos ombros e fez o que tinha querido fazer há semanas. Puxou-a para ele num abraço apertado, segurando o seu choro contra o peito. Não as ia levar. Nunca vou deixar que ninguém separe esta família. Remédios agarrou-se a ele chorando todo o medo acumulado, toda a insegurança de não ter direito sobre as crianças que amava. E Aurélio, segurando aquela mulher que se tinha tornado indispensável, soube que a decisão já estava tomada. Não podia continuar a adiar. Não podia continuar a fingir que aquilo era temporário. Essa noite, depois de as crianças adormecerem e a casa ficar silenciosa, Aurélio pediu a Remédios que se sentasse com ele no corredor. Tinha ensaiado as palavras 1000 vezes na cabeça, mas quando abriu a boca, tudo lhe saiu simples e direto, como ele era. Remédios, você chegou aqui há 2 meses a pedir apenas teto e comida, mas deu muito mais do que recebeu. Deu amor aos meus filhos, deu ordem à minha casa, deu-me razões para me levantar cada dia e, em algum momento, entre as fraldas sujas e os feijões quentes, devolveu-me algo que pensava ter perdido para sempre, a vontade de viver de verdade. Remédios olhava-o com os olhos muito abertos, o coração na boca. Não sou homem de palavras bonitas, não posso prometer-lhe que a vou amar igual a como amei a encarnação, porque cada amor é diferente, mas posso prometer-lhe respeito, cuidado, companhia. Posso prometer-lhe que a vou honrar como esposa, que a vou defender, que vou construir uma vida ao seu lado. Tomou-lhe a mão entrelaçando os dedos calejados de trabalho. Case-se comigo, Remédios. Não por necessidade, não por conveniência. Case-se comigo porque quero que fique para sempre, porque os meus filhos precisam de si, porque eu preciso de si. As lágrimas corriam-lhe livres pelo rosto. Aurélio, eu nunca esperei isto. Nunca pensei que um homem como o senhor ia olhar para uma mulher como eu. Uma mulher como você, repetiu ele com um sorriso pequeno. É exatamente o que preciso. Forte, corajosa, amorosa. Aceita-me. E Remédios olhou a casa onde 2 criaturas dormiam tranquilas, onde ela tinha encontrado o seu propósito depois de ter perdido tudo. Olhou para o homem à sua frente, que tinha aprendido a sorrir de novo por ela, e soube que não havia outra resposta possível. Aceito, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Aceito casar-me consigo. Aceito ser mãe dos seus filhos. Aceito construir esta vida juntos. E quando Aurélio a beijou ali no corredor sob as estrelas do Alentejo, foi um beijo de promessa, de começo novo, de amor que nasce das cinzas e se torna mais forte exatamente por isso. A buganvília que trepava pela coluna do corredor
balançava suave com o ar da noite, testemunha silenciosa desse momento. O casamento foi marcado para 3 semanas depois. Tempo suficiente para preparar o necessário sem ser tão longo que alimentasse mais mexericos. Aurélio queria fazer as coisas bem, como Dona Consuelo tinha aconselhado, como Remédios merecia. Não seria festa grande. A herdade ainda estava a recuperar economicamente e o luto recente de Encarnação pedia discrição. Mas seria um casamento de verdade, com padre, com testemunhas, com a bênção da igreja da aldeia. Remédios passou essas semanas numa mistura de alegria e nervos que a fazia acordar no meio da noite com o coração agitado. Ia casar-se, ia ter apelido, ia ser mãe legalmente das 2 criaturas que já amava como se tivessem saído das suas próprias entranhas. Mas junto com a felicidade vinha o medo. E se não era suficientemente boa esposa? E se Aurélio se arrependesse? E se a sombra de Encarnação era demasiado grande para que ela ocupasse qualquer espaço? Dona Consuelo, surpreendentemente, tornou-se uma aliada nessas semanas. A senhora vinha à herdade todos os dias, passava horas com os netos e conversava longamente com Remédios. Um dia trouxe uma caixa de madeira envernizada e chamou a futura nora para se sentar no corredor. Remédios, trouxe-lhe algo, disse ela, abrindo a caixa com cuidado. Dentro havia um vestido de noiva, não branco como os da moda, mas de um azul celeste claro, delicado, com bordados finos de fio de prata nas mangas e no decote. Este foi o vestido que eu usei quando me casei com o pai de Encarnação. Depois foi dela quando se casou com Aurélio. E agora, a voz tremeu-lhe levemente. Gostaria que fosse seu. Remédios arregalou os olhos, tocando o tecido com reverência. Dona Consuelo, eu não posso. Este vestido é a sua memória. É a memória de Encarnação. E vai continuar a sê-lo, respondeu a senhora com firmeza. Mas a memória não serve para ficar presa num baú. A memória serve para viver, para seguir em frente. Você vai casar com o marido da minha filha, vai criar os filhos dela. Usar o vestido não é apagar a Encarnação, é honrá-la, continuando a história que ela começou. As lágrimas caíram antes que Remédios pudesse detê-las. Abraçou a senhora com força e Dona Consuelo devolveu-lhe o abraço com uma emoção que raramente mostrava. Cuide bem deles, sussurrou a avó contra o cabelo da jovem. Cuide de Aurélio e dos meus netos. E seja feliz, rapariga. Você merece ser feliz. Essa noite, Remédios provou o vestido sozinha no quarto. Serviu-lhe perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Olhou-se no espelho pequeno e viu não uma substituta, mas uma continuação, uma nova oportunidade para aquele vestido de ver alegria, para aquela casa de ter amor, para aquelas criaturas de ter mãe. O dia do casamento amanheceu com céu limpo e um fresco de serra que limpava o ar de pó. A cerimônia seria simples na igreja de Monte do Trigo com as testemunhas necessárias. Dona Consuelo, o senhor librado com a sua esposa e o padre que conhecia Aurélio desde miúdo. Remédios arranjou-se cedo com a ajuda de Dona Consuelo, que insistiu em pentear-lhe o cabelo e prender-lhe com flores de laranjeira que tinham cortado do pomar da herdade. Quando ficou pronta, quase não se reconhecia. O vestido azul realçava os seus olhos escuros. O cabelo apanhado mostrava o pescoço esbelto. As flores traziam uma frescura jovem. Estava bonita, estava feliz, estava assustada. Aurélio esperava na igreja, já usando o mesmo fato escuro de quando se tinha casado com a Encarnação. Ele sabia. Sabia que algumas pessoas poderiam julgar, mas para ele fazia sentido. Não estava a apagar o passado. Estava a construir sobre ele. Quando Remédios entrou na igreja segurando um ramo simples de flores silvestres, Aurélio sentiu o ar faltar-lhe. Caminhou para o altar com passos firmes, sem ninguém que a entregasse porque já não tinha família, mas com a cabeça erguida porque não precisava de ninguém que validasse a sua escolha. A cerimônia foi breve. O padre falou de segundas oportunidades, da capacidade do coração humano de voltar a amar, sem diminuir o amor anterior, de como Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho quando mais precisamos delas. Aurélio e Remédios repetiram os seus votos com voz firme, apesar da emoção. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Aurélio beijou a noiva, alguns presentes limparam as lágrimas discretamente. Não era um casamento de paixão desmedida, era um casamento de maturidade, de escolha consciente, de amor que nasce do respeito e da convivência. E de certa maneira, era mais bonito exatamente por isso. A pequena festa foi na própria herdade com mesa abundante de comidas simples mas generosas,
preparadas pelas vizinhas que finalmente tinham aceitado remédios. Houve arroz de festa, frango com molho piripiri, iguarias diversas, ponche de frutas. Os gêmeos, com 7 meses, já estavam no colo de Dona Consuelo, vestidos com roupinha nova que a avó tinha trazido de Évora. Quando o sol começou a baixar e os poucos convidados se foram, Aurélio e Remédios ficaram sozinhos no corredor, olhando os últimos raios de luz dourada pintar a serra. Remédios tinha tirado as flores do cabelo e estava descalça, cansada, mas radiante. Então agora sou a senhora Remédios, esposa de Aurélio, disse ela com um sorriso tímido. Ainda me sou estranho. Já se vai habituar, respondeu ele, passando o braço pelos ombros e puxando-a para perto. E eu vou habituar-me a ter companhia de verdade, alguém com quem partilhar as decisões, os problemas, as alegrias. Ficaram em silêncio confortável uns minutos, desfrutando da presença um do outro. Então Remédios perguntou em voz baixa: acha que Encarnação aprovaria que eu cuidasse dos seus filhos? Que me casasse consigo? Aurélio pensou com cuidado antes de responder. Acho que agradeceria. Encarnação era demasiado boa para querer que eu ficasse sozinho a sofrer. Ela ia querer que os seus filhos tivessem amor, que eu voltasse a ser feliz. E você dá as duas coisas. A primeira noite como marido e mulher foi estranha e doce ao mesmo tempo. Aurélio tinha preparado o quarto com atenção, mudado a roupa de cama, posto flores frescas na prateleira. Remédios entrou nervosa. Nunca tinha estado com homem. Mas Aurélio foi gentil, paciente, respeitoso. Foram se descobrindo devagar, sem pressa, construindo intimidade com cuidado. E quando por fim adormeceram abraçados, os dois sentiram que aquilo estava bem, que eram peças que encaixavam não perfeitamente, mas suficientemente bem para construir algo sólido. Os meses que se seguiram ao casamento foram de ajuste e aprendizagem. Remédios teve de aprender a ser não só cuidadora, mas dona da casa de verdade, a que tomava decisões, a que era consultada sobre tudo. Aurélio teve de aprender a partilhar, a ouvir opiniões, a aceitar que já não estava sozinho a carregar com tudo. Tiveram desacordos, claro, sobre como criar os filhos, quanto gastar, as visitas de Dona Consuelo, que às vezes se estendiam demasiado, mas aprenderam a conversar, a ceder quando era necessário, a lutar sem se ferir, e a cada obstáculo superado juntos, o vínculo entre eles tornava-se mais forte. Nabor deu os primeiros passos aos 11 meses, soltando a mão de Remédios e balançando 3 passos até Aurélio, que o apanhou no ar com um grito de alegria que espantou as galinhas do pátio. Refúgio disse a sua primeira palavra aos 12 meses, e a palavra foi mamã, olhando diretamente para Remédios. Aurélio viu as lágrimas correrem pelo rosto da sua esposa e entendeu o que aquilo significava. Validação, pertença, amor reconhecido. As estações passaram. Chegou o inverno com as suas tardes de vento frio, que fazia tremer as folhas do sobreiro do pasto. A família aproximava-se do fogão. Aurélio contando contos inventados enquanto Remédios bordava roupinha para os gêmeos. Chegou a primavera com flores no jardim que Remédios tinha plantado. Buganvilhas roxas, fetos, um canteiro de cravos junto à entrada. As crianças gatinhavam pelo pátio sob o olhar atento dos pais. Chegou o verão com colheita abundante, a herdade prosperando de novo, planos para o futuro tomando forma nas conversas da noite. E numa tarde de verão, quase 2 anos depois de Remédios ter chegado ao sobreiro, aconteceu a conversa que voltaria a mudar tudo. Aurélio estava no corredor a limpar as suas ferramentas quando Remédios se sentou ao seu lado com aquela expressão que ele já tinha aprendido a reconhecer. Tinha algo importante a dizer. Aurélio, preciso de lhe contar algo, começou ela, as mãos inquietas no colo. Ele largou as ferramentas de imediato, preocupado. O que aconteceu? Está mal? Não, não é isso, respirou fundo. É que vamos precisar de um berço novo. Os gêmeos já estão grandes, precisam de camas. Aurélio franziu o senho, confuso. Está bem, posso fazer camas novas, mas para que precisamos de berços? E então caiu-lhe a ficha. Olhou-a para a barriga ainda plana, depois para o rosto que sorria ansioso. Está. Sim, confirmou ela, a voz a tremer de emoção e de medo. Há uns 3 meses, acho. Fui com a parteira da aldeia ontem e confirmou. O mundo parou um segundo. Aurélio ia ser pai de novo, mas dessa vez diferente. Esse filho seria dele e de Remédios. Seria o fruto do amor dos dois. Seria a prova definitiva de que a vida seguia. Tomou-lhe o rosto entre as mãos e beijou-a na testa, no nariz, nos lábios, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Um filho nosso, murmurou ele maravilhado. Nosso de verdade. Está contente? Perguntou Remédios, ainda insegura. Sei que não tínhamos planeado, que aconteceu rápido, que talvez seja complicado com os gêmeos ainda pequenos. Estou mais do que contente, interrompeu ele. Estou completo. Deu-me tudo, Remédios. Devolveu-me os meus filhos. Devolveu a alegria a esta casa e agora vai dar-me outro filho. Como não havia de estar contente? Riram e choraram juntos abraçados no corredor, enquanto o sol se punha outra vez sobre a herdade, que tinha visto tanta dor e agora transbordava esperança. O menino nasceu numa manhã de março, quando as flores da laranjeira enchiam o ar de um perfume doce que entrava por todas as janelas. Foi um parto tranquilo, rápido, sem complicações. Era uma menina pequenina e perfeita, com um tufo de cabelo preto, igual ao de Remédios, e uns olhos que prometiam ser claros, como os de Aurélio. Chamaram-na Aurora porque era o novo amanhecer daquela família, a luz depois da escuridão. Dona Consuelo, que tinha vindo ajudar no parto, carregou a bisneta com lágrimas nos olhos. Tem o nariz de encarnação, comentou a senhora, e não havia tristeza na voz, apenas ternura. A família continuava e tinha razão. Os anos foram passando e essa família remendada com retalhos de dor e amor foi crescendo forte. Nabor e Refúgio cresceram sabendo que Remédios não era a mãe que os tinha trazido ao mundo, mas sim era a mãe que os tinha criado e amavam-na com toda a intensidade que as crianças sabem amar. Aurora cresceu ouvindo histórias sobre a tia Encarnação que estava no céu, aprendendo que o amor não é coisa limitada, que uma pessoa pode amar muitas outras de formas diferentes e todas. A herdade prosperou. Aurélio, com Remédios ao seu lado, aconselhando e apoiando, tomou melhores decisões. Arriscou quando era necessário. Foi conservador quando convinha. Compraram mais terra quando a reforma agrária abriu oportunidades. Aumentaram o efetivo pecuário. Plantaram olivais novos nas encostas que davam para norte. A casa foi remodelada. Ganhou mais quartos, um corredor mais amplo, janelas grandes que deixavam entrar o sol e a brisa da serra. Mas o mais importante não era a prosperidade material. Era a gargalhada que se ouvia todos os dias naquela casa. Eram as refeições em família na mesa grande da cozinha. Eram as noites em que todos se juntavam na sala para ouvir Aurélio contar as suas histórias ou Remédios cantar. Era a certeza de que ali havia amor, havia segurança, havia lar. Dona Consuelo começou a visitar regularmente. E nos seus últimos anos viveu numa casinha que Aurélio construiu para ela na beira da propriedade, à sombra do sobreiro velho que dava nome à herdade. A senhora, que tinha chegado rígida e julgadora, foi amolecendo com o tempo. Permitiu-se ser apenas avó. Permitiu-se amar Remédios como filha e Aurora como neta de verdade. Quando morreu, aos 81 anos, foi em paz, rodeada da família que tinha aprendido a aceitar e a amar. Foi dia de finados nesse ano, e no altar que os netos lhe puseram, havia uma foto sua junto à de Encarnação. As duas a olhar para a câmara com aquela expressão séria das fotos antigas que não consegue esconder o carinho. Muitos anos depois, quando os cabelos de Aurélio já eram completamente brancos e Remédios tinha rugas de expressão bem marcadas na cara, sentaram-se no mesmo corredor onde tudo tinha começado. Nabor, casado, trabalhava a terra ao lado do pai. Refúgio tinha se tornado professora na aldeia. Vivia perto com o marido e os filhos. Aurora, a mais nova, tinha ido estudar para Évora, mas voltava sempre trazendo histórias e livros novos. Arrepende-se? Perguntou Remédios de repente, a cabeça recostada no ombro do marido, de me ter deixado ficar naquele dia. Aurélio riu suave, tomando-lhe a mão e entrelaçando os dedos cheios de calos de uma vida de trabalho. Arrependo-me de não lhe ter pedido para ficar eu primeiro, de não ter percebido antes o que você era. E sobre as dificuldades que tivemos, sobre elas, respondeu ele, porque nos tornaram mais fortes. Porque nos ensinaram que o amor verdadeiro não é o que chega fácil, é o que se constrói tijolo a tijolo dia após dia. Remédios sorriu, aquele sorriso tranquilo de quem sabe que tomou as decisões corretas. Olhou a herdade que se tinha tornado sua, a casa que tinha enchido de vida, o jardim que tinha plantado e visto florescer ano após ano. Recordou a jovem assustada que tinha chegado ali a pedir apenas água e uma boleia, sem imaginar que ia encontrar um lar, uma família, um amor que duraria toda a vida,